Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Sainara e eu sou bolsista do PET Engenharia Elétrica e hoje eu trago para vocês a resolução da segunda prova de Eletrônica Digital do ano de 2017, semestre 1. Bom, vamos aqui resolver a prova e eu queria dizer para vocês que a prova está em anexo na descrição do vídeo. Vamos lá. A primeira questão, ela trata mais sobre aquela questão dos temporizadores usando o 555. Bom, a letra A, ela dá alguns dados e pede para você colocar, projetar, certo? De certa forma, e encontrar os resistores externos RA e RB no modo astável. É importante ressaltar que o Duty Cycle é 65%, e eu creio que o professor tenha ressaltado para vocês que quando o Duty Cycle é maior do que 50%, você vai usar determinadas fórmulas. Eu vou mostrar para vocês as fórmulas ao longo da resolução. Primeiramente, com esse valor de Duty Cycle, você pode calcular o tempo em alto. O Duty Cycle ele é dado pelo tempo em alto sobre o período, só que o período é o inverso da frequência, e a frequência também é dada. O tempo em alto vai ser o Duty Cycle sobre a frequência, e nós vamos ter 2,95 vezes 10 a menos 5 segundos. O tempo em baixo é o período, que é dado por 1 sobre a frequência, menos o tempo em alto, e você encontra o tempo em baixo. Com o tempo em alto e tempo em baixo, você vai usar essas duas relações aqui, ó. Tempo em baixo é 0,7 vezes o RB vezes o C, que é dado na questão, e o tempo em alto é 0,7 RA mais RB vezes o C. Como você não tem RA e RB, é importante você usar essa relação aqui primeiro, porque você encontra no RB, você bota aqui e encontra o RA. Primeiro fazendo aqui o RB, vai ser o tempo em baixo que você calculou, sobre o RC, sobre 0,7C. E você vai encontrar que RB vai ser igual a 334,22 ohms. Substituindo o valor de RB nessa relação, o valor da capacitância e o tempo em alto, você vai encontrar o RA. Esse é o item A, certo? Prosseguindo agora aqui para o item B, nós temos algo semelhante, entretanto o Duty Cycle é menor do que 50%. Então, as relações que você vai usar vai ser essas duas aqui, ó, certo? Então, aplicando basicamente a mesma lógica do item anterior, fazendo essa mesma estrutura para calcular o tempo em alto, você vai constatar que o tempo em alto vai dar 8 microsegundos e o tempo em baixo vai dar 20,57 microsegundos. Substituindo esses dois valores aqui, tendo o valor da capacitância em mãos, você vai encontrar que o RA e o RB vai ser igual, respectivamente, RA 851,06 ohms e o RB 2,188 kΩ. Bom, agora nós vamos prosseguir com a letra C. Prosseguindo para o item C, nós temos aqui uma análise um pouco mais complexa, porque agora nós vamos atrelar ao RA em série um potenciômetro, e esse potenciômetro, o professor corrigiu na hora da prova, na verdade esse potenciômetro não é de 0 a 80 kΩ, ele vai variar de 0 a 8,2 K, que é como tem na figura da prova, certo? Então, você vai ter que fazer uma análise com esse potenciômetro variando, estando no zero e no seu valor máximo, que é o valor de 8,2 K, certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Bom, o que é que nós temos? Que a resistência do potenciômetro sendo zero, nós vamos aplicar essa fórmula aqui para a frequência e vamos encontrar uma frequência, ó. Se você tiver o potenciômetro sendo zero, não vai mudar nada no RA. Na verdade, o RA vai ser dado por 6,2 vezes 10 à terceira mais zero. Então, vai ficar o próprio valor do RA. Que você vai aplicar nessa fórmula, mais 2RB. E o RB tem esse valor e C tem esse valor. E você vai calcular uma frequência de 91,22 Hz. Com o potenciômetro no seu valor máximo, que é 8,2 K, o RA vai mudar de valor. O RA agora vai ser uma soma de 6,2K mais 8,2K e vai dar 15K. Aplicando novamente na fórmula da frequência, vai ter esse valor de frequência. Qual é o valor mínimo? É esse aqui. Qual é o valor máximo? O outro, 91,28, quer dizer. Então, você já encontrou quais são as frequências máximas e mínimas. Você vai analisar os extremos do potenciômetro. Aí, prosseguindo agora um pouquinho mais daqui para baixo, nós vamos fazer a análise para o Duty Cycle, certo? Para a frequência de 91,28, você vai ter que o tempo em alto é dado por essa fórmula.
O tempo em alto você já calculou, certo? 7,14 vezes 10 a menos 3. Você vai calcular aqui por essa fórmula, obedecendo o RA e o RB respectivo. Lembrando que para essa frequência de 91, o RA se mantém inalterado, porque o potenciômetro é zero. Então, o RA vai ser só 6,8 vezes 10 a terceira. Então, substituindo aqui os valores, você vai ter esse valor de tempo em alto. O duty cycle vai ser dado pelo tempo em alto vezes a frequência. A frequência você também já tem aqui em cima, e você vai ter um duty cycle de 0,6517. Você vai fazer a mesma coisa para outro valor de frequência, calculando tempo em alto, e depois novamente calcula o duty cycle. Você vai ter esse valor aqui para o duty cycle, 0,7448. Esse aqui vai ser o valor máximo do duty cycle, e esse aqui é o valor mínimo. A segunda questão. Essa segunda questão envolve um conteúdo que é a parte de contadores, certo? E no item A, você vai abordar conteúdos relacionados ao contador assíncrono, e no item B, o contador síncrono. O contador assíncrono, ele não tem a influência do clock, certo? Então, vamos lá. O módulo é de 315, então essa contagem vai ser de 0 a 314. Então, quer dizer que o contador vai variar de 0 a 314. Quando chegar no 315, ele vai resetar. Então, é importante que você tenha esse valor de 315 em binário, porque você vai aplicar eles na porta NAND, que é usada no circuito de um contador. Bom, você vai perceber que o 315 ele é representado por 9 bits. Essa vai ser exatamente a quantidade de flip-flops que você vai precisar, porque você vai armazenar cada valor do 315, que é o valor que vai resetar, certo? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um esquemazinho, coloquei os 9 flip-flops, certo? E o geral do contador assíncrono é que o clock, que é dado na questão, que vale 0,62 MHz, ele entra nesse flip-flop aqui, que é o flip-flop menos significativo. E o que acontece? Esse valor vai reduzindo pela metade, certo? Então, esse clock de entrada aqui, o clock de saída já cai pela metade e entra aqui. E isso vai acontecendo em cadeia, até esse último flip-flop aqui ser exatamente o valor desse clock dividido por 2 elevado à nona, que é o número de flip-flops que eu tenho nesse contador, certo? Então, basicamente é isso. Você faz esse esquema e, para resetar, você vai ter que colocar os correspondentes desse valor aqui, do 315, ligados como entradas numa porta NAND. Onde tem 1, você vai deixar normal a letra, e onde tem 0, você vai botar barrado. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui é o A, pessoal. A, B, C, D, E, F, G, H, I. O A, ele tá normal. Então, é A, B, C barrado, D, E, F, G barrado, H barrado e I. E é exatamente isso que eu coloco aqui, ó. Eu escrevi aqui na entrada e o professor liberou a gente usar uma NAND de 9 entradas. Normalmente não existe isso no mercado, mas ele só quis mostrar que nós sabíamos o conteúdo. Então, você coloca exatamente essa expressão aqui, certo? Lembrando que se vocês fossem fazer isso aqui na prática, vocês iam fazer um cascateamento de várias portas AND para poder conseguir isso aqui, certo? Então, eu vou ter essa expressão aqui na porta NAND. É também requerido que você calcule as frequências. Isso que nós vamos fazer mais adiante. Prosseguindo agora aqui, pessoal, com as frequências, o que é que eu tenho? É importante ressaltar essa parte, frequência de saída, ou seja, o clock está entrando no flip-flop menos significativo com uma frequência de 0,62 MHz, mas ele quer a frequência de saída. Quando ele passa pelo primeiro flip-flop, esse valor já cai pela metade. Então, a frequência de saída do flip-flop A é a metade desse valor, certo? E quando for para o flip-flop B, seria a metade desse valor. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei o valor original e dividi por 4, certo? Então, eu fui fazendo basicamente isso. Porque aqui ia ter aproximações, então, para não perder a identidade dos valores, eu fui usando sempre o valor original e aqui eu ia botando a potência de 2 correspondente. 2, 4, 8, 16, 32. Isso eu fiz para todos os flip-flops e encontrei todos os valores de frequência. Isso é requerido no item A. Vamos prosseguir para o item B.
Questão 2, item B. Bom, nesse item agora ele pede um contador síncrono, ou seja, você vai ter que usar uma máquina de estado para poder fazer a contagem. Então aqui, pessoal, basicamente o início da resolução desse problema é você montar a máquina de estado, certo? Ele pede uma contagem irregular, que vai de 1, 2, 6 e 5. E você vai fazer o quê? Para você expressar qual o maior valor que é o 6, para você expressar 6, você precisa de 3 bits. Então, você vai ter que usar os estados variando de 0 até 7, que é o máximo que você consegue fazer com 3 bits. Então, o que é que eu faço? Do estado 1, ele vai para o estado 2, do estado 2 vai para o estado 5, para o estado 6, desculpe, e vai para o estado 5. E depois ele volta para o estado 1 e fica nesse ciclo, nesse loop, certo? E o que é que eu faço com os outros estados? Você pode atribuir esses estados a qualquer outro estado. Um estado normalmente que você tenha conhecimento, certo? Eu coloquei para o de menor valor, que é o 1. Então, eu botei o 0 para 1, o 3 eu botei para 1, o 4 eu botei para 1 e o 7 eu botei para 1, certo? E você vai lembrar dos exercícios feitos em sala, que essas duas tabelinhas aqui são bastante importantes para fazer todo o procedimento de um contador síncrono, certo? Então, essa aqui, vocês têm que ter conhecimento dela. Aqui está expressando que quando eu tenho J0 e K0, eu não vou mudar a minha saída, certo? Agora, quando eu tenho 1 no K, eu vou levar a saída para 0. Quando eu tenho 1 no J, eu vou levar para 1. E aqui vai acontecer um estado de comutação, certo? Então, e esse aqui também é muito importante vocês saberem. E vai ser importante para fazer o preenchimento das tabelas respectivas. Bom, com os estados em mãos, vocês vão preencher aqui, ó. Estado 00 vai para onde? O 00 foi um estado que eu levei para 01, que foi isso que eu coloquei aqui, 001. O 001 eu levei para onde? O 001, ele faz parte da contagem, então ele vai para 010, certo? E isso eu vou preenchendo. Os estados que pertencem à contagem, eu coloquei respectivamente qual é a próxima contagem, e os estados que eu não estou utilizando, eu coloquei para um estado conhecido, 001. E fiz todo esse preenchimento desse lado, certo? Adiante, o que foi que eu fiz? O J, o K, eu fui preenchendo de acordo com as leizinhas que vocês usam aqui, certo? Bom, ó, eu fui do estado 0, analisando só o C. Eu fui do 0 para o 0. O que acontece com o J e o K no 00? Se eu for do 0 para o 0, o J é 0 e o K recebe um don't care. Então, é isso que aconteceu, 0 e don't care. E isso eu vou preenchendo por toda a tabela para o estado do C para o C barra, C', B para o B', A para o A'. E preencho todos os J's e K's respectivos, certo? E com esses valores eu vou preencher o mapa K e fazer os agrupamentos. Vocês devem lembrar que o don't care, ele pode receber 0 ou 1, e dependendo do quão é conveniente para você, você pode colocar 1 e fazer um dueto, um quarteto e até um octeto, na melhor das hipóteses. Então, aqui destacado em preto, eu coloquei os agrupamentos que foram feitos. Aqui eu fiz um dueto, aqui eu fiz um quarteto ligando essa parte com essa parte e ainda fiz um quarteto aqui, certo? Aqui foi conveniente para mim fazer apenas um dueto. Ele fez um quarteto aqui, ó, ligando 1, 2, 3 e 4 e fiz um quarteto ligando esses 4 aqui de baixo, certo? O JA, eu fiz esse agrupamento aqui, ó, de 4 aqui embaixo e fiz esses dois arcos aqui ligando os superiores com os inferiores. E no KA eu fiz esse dueto. Vocês já devem, nessa altura do campeonato, ter conhecimento de como chegar a essas determinadas expressões. E o que eu tenho aqui é exatamente as expressões, ó. JC é A barrado B, KC, A mais B barrado, JB, AC barrado, KB, A mais C, JA, C mais B barrado e KA, C barrado, B barrado. E essas são as expressões respectivas para cada um dos flip-flops. Bom, pessoal, vamos prosseguir agora para a terceira questão dessa prova. E agora é uma questão que quer testar os seus conhecimentos acerca dos conversores AD e DA. Bom, na primeira questão, nós temos um conversor digital analógico que é do tipo rede R2R. Vocês já devem ter visto nas aulas como é que ele funciona.
não cabe aqui explicar como é que, basicamente, é deduzir a fórmula dele. Então, eu só coloquei aqui a expressão. O importante de vocês saberem essa expressão é que o bit mais significativo tem o maior peso e o bit menos significativo tem o menor peso, certo? Então, começando com a expressão do mais significativo sobre 3, cada bit posterior vai caindo pela metade o peso, certo? Então, o próximo é 6, 12, 24, 48, 96 e assim por diante até o menos significativo. Bom, ele pede para considerar que nível lógico 1 é 30 VCC e nível lógico 0 é 0. E o resistor é de 15, mas isso não vai importar muito nessa questão. Bom, então o que nós vamos fazer? Com essa palavra aqui que nós temos, nós vamos aplicar, onde tem 1 eu coloco 30 e onde tem 0 eu vou colocar 0. E é basicamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei 30 sobre 3, eu comecei aqui e nós vamos continuar. 0, 0, o E eu tenho 30 sobre 24, o D eu tenho 30 sobre 48, o C eu tenho 0, o B eu tenho 30, certo? E o A eu tenho 0. Fazendo essas operações aqui, vocês vão encontrar uma tensão de saída de 12,03125. Eu quis deixar essa precisão de 6 casas decimais, justamente porque ele varia muito com um bit, apenas mudando o bitzinho desse, então eu acho importante ter uma certa quantidade de casas decimais. Não que vocês tenham que deixar 6, mas eu acredito que 3 ou 4 seja importante, certo? E eu fiz basicamente isso para todas as palavras seguintes. Bom, no item B, ele pede para fazer uma análise parecida, só que agora nós temos um conversor de resistores ponderados, certo? E onde a tensão de referência entra na fórmula requisitada. Nós temos aqui a fórmula onde a tensão do F, que é o bit mais significativo, tem o maior peso e vai caindo pela metade, começando do 1, aí 2, 4, 8, 16, até o menos significativo, certo? Bom, eu coloquei aqui, ó, a tensão de referência. Se vocês não lembram, a tensão de referência é esse resistor separado que liga a entrada do amplificador operacional à saída, V saída, certo? É esse de 1K. Sobre o R, que é o valor do resistor que está aqui no F, que é R. Como vocês sabem, o E é 2R, o D é 4R e vai dobrando de valor. Então, vai ficar 1000 sobre 1000. E aqui eu vou ficar com 0, 26 sobre 2, porque onde tiver 0, eu vou colocar 0. E onde tiver 1, eu vou colocar 26 volts como requisitado na questão. Faço esse mesmo procedimento que foi feito na questão anterior e eu vou obter uma tensão de saída equivalente a menos 21,125. Esse sinal de menos, gente, é muito importante. Vocês vão entender o significado dele quando começarem a estudar amplificadores operacionais mais a fundo na disciplina de circuitos 1, certo? E o item C dessa mesma questão é uma questão teórica e pede para você explicar um pouco mais sobre o funcionamento de um conversor AD de aproximação sucessiva. Vocês vão poder ver em anexo qual foi a resposta que eu coloquei. E eu vou só basicamente ler rapidinho o que foi que eu escrevi. Eu falei que esse conversor ele optimiza o tempo de conversão ao garantir o mesmo tempo de conversão para os números N bits. Então, ele vai testando bit a bit. Então, se aquele determinado bit for equivalente àquele peso equivalente da sequência binária, então ele bota 0 ou 1. Isso vocês podem acompanhar bem explicadinho no slide que o professor passa para vocês. E é bem interessante vocês saberem explicar todos os conversores, porque eles são muito importantes. Então, basicamente é isso, pessoal. Nós vamos prosseguir agora para a quarta questão. Bom, primeiramente ele pergunta que tipo de máquina de estado é essa. Analisando o circuito, vocês vão poder deduzir as expressões das entradas de cada um dos flip-flops e da saída dessa máquina de estado, certo? Bom, a partir de análise eu constatei que as expressões para o flip-flop A é X, flip-flop B é AX, flip-flop C
temos essa expressão aqui, que é uma OR de duas outras expressões. E a saída vai ser C, X e A. Bom, A, B e C são os estados, são os que representam os estados. E o X é uma entrada. Logo, se o X está na saída, então nós vemos que a saída depende de uma entrada. Dessa maneira, nós temos que essa máquina é uma máquina de Mealy, pois as saídas dependem também das entradas, certo? Bom, com essas expressões, vocês podem preencher os mapas K, que já é o item B dessa questão. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Como nós temos aqui X, X corresponde a um octeto. Então, nós vamos preencher aqui com um octeto. No flip-flop B, nós temos um quarteto, certo? No flip-flop C, é só vocês fazerem bem direitinho essas expressões aqui, vocês vão chegar a algo como isso. E a saída Z, nós vamos ter essa expressão aqui. Bom, pessoal, agora vamos prosseguir para o preenchimento da tabela de transição de estado, certo? Bom, pessoal, continuando aqui, vocês vão perceber que com as expressões vocês vão poder preencher aqui, ó, a tabela de transições, certo? Por exemplo, você vai pegar lá a expressão do flip-flop C, que foi aquela OR X barrado B, mas não se pronuncia mais, mas é OR X A barrado C. E você vai ter lá o mapa K e vai poder preencher todas essas colunas aqui de acordo com cada uma das expressões para o flip-flop C, B, A e a saída Z. Com essas expressões aqui, você vai poder montar a máquina de estado. Eu vou fazer só 2 exemplos e vocês vão poder acompanhar e preencher todo esse diagrama aqui que vai estar em anexo para vocês acompanhar bem direitinho. Por exemplo, o estado 000. Se ele receber 0 como entrada, ele vai continuar no mesmo estado e a saída é 0. Tá vendo, ó? Ele recebeu aqui 0 e a saída é 0 e ele volta para o mesmo estado. E se ele receber 1, ou seja, se a entrada aqui x for 1, ele vai para o estado 001 e a saída vai ser 0. Então, se ele receber 1, a saída é 0, mas ele vai mudar de estado. Isso você vai fazer para toda a tabela e vai preencher todo o diagrama de estado, certo? Bom, pessoal, basicamente é isso que a questão quer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução dessa prova. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe com os amigos de vocês. E em caso de qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários logo abaixo ou consultar a gente pelo Instagram ou pelo próprio Facebook. O Pet Elétrica agradece a participação de vocês, deixa aquele joinha e é isso, pessoal. Obrigado.